Olá, tudo bem? Você que está participando agora desta nossa live sobre educação. Hoje temos a presença do professor Roger, professor de português do Instituto Federal do Paraná, Campus Irati. Então chama mais gente, por favor, Tríade da Matemática, seja muito bem-vinda. Todo mundo que está participando, João Felipe, chama mais gente que está já entrando, professor, e já vamos dar início para esse nosso treinamento hoje. Hoje o assunto é regência verbal. Olá, Manu, todo mundo que está entrando aí. Nós precisamos avisar, chama mais gente para fazer compartilhamento dessa live. Esse é um projeto de inclusão social. Esse projeto ele está levando os melhores professores dos Institutos Federais do Paraná a preparação no vestibular. O professor Roger já está presente. Roger Mazuz, seja muito bem-vindo, professor. Boa noite, Kleber. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem, professor Friozinho Roger, aí? então, professor do campus Irati, hoje vai estar compartilhando conosco essa live e vai estar falando sobre regência verbal. Professor, só deixar um recado para todos. A gente precisa que todos sigam o senhor Cleiton Pereira de Sá, entrando em nosso parceiro, Campus Pitanga. Tente, todo mundo entre, chame mais alguém e entre no canal do YouTube, onde a sala vai ficar gravada e chama mais gente para participar dessa live. Professor, fique à vontade, você tem 50 minutos para a sua aula. Tranquilo, Kleber. Muito obrigado. Valeu pela oportunidade. Pessoal que está aí, um prazer. Boa noite a todos. Valeu, Kleber. Então, pessoal, primeiro dizer que, assim, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra estar aqui com vocês. E quando a gente pensa em regência verbal, o que a gente tem que ter na nossa cabeça? Alguns conceitos. O principal deles é a gente lembrar que esse tema ele é essencial para a vida, para a nossa fala, para nossas construções frasais, para as nossas construções orais, escritas, para textos, para parágrafos, é essencial. E estar aqui falando disso é um desafio, né? A gente está sem, vamos dizer assim, sem recurso visual, sem recurso tecnológico, a não ser o Instagram, o celular e tal, mas a gente vai conseguir fazer algo muito interessante, tenho certeza que todos vocês vão guardar aí instruções para a vida, ok? Não sei se o Kleber vai ficar conosco até O o tempo fim. todo, até o final da live. Beleza, maravilha. Então, Kleber, quero fazer um pedido para você e já pedir desculpa, mas é o seguinte, antes de falar de regência, eu preciso falar sobre concordância, Tranquilo, tá? professor. São conceitos que andam muito juntos e me veio isso na mente agora. Então, assim, vamos dizer que essa seja a primeira vez minha aqui, eu espero, né? Então, a gente hoje vai falar de concordância e não de regência, que é fundamental também. Então, em primeiro lugar, qual que é a diferença entre os dois? Regência são as preposições exigidas pelos verbos ou pelos substantivos. Por exemplo, já adiantando a nossa próxima aula, uma regência de um verbo que a maioria das pessoas no português coloquial, no dia a dia, tropeçam, é a regência do verbo ir. O verbo ir exige a preposição a. Então, você sempre vai a algum lugar. Você sempre vai ao mercado. E quando o lugar que você vai é uma palavra feminina, aí nós vamos entrar numa outra regra da língua portuguesa, vira crase. Então, se você vai à feira, se você vai à igreja, nós temos a crase. No dia a dia, as pessoas falam como? Eu vou no mercado, eu vou na igreja, eu vou na feira, eu vou na casa de tal pessoa. Então, eu vou a. Isso é regência, as preposições exigidas pelos verbos. Concordância, qual que é o conceito de concordância? Então a gente tem que pensar que tudo na frase precisa concordar, né? Quando nós falamos em estrutura frasal, em gramática, a gente pensa numa estrutura. A gente pensa num tecido bem costurado e a gente pensa num fluxo em que as coisas se engrenam e fazem sentidos. Então, por exemplo, quando a gente tem a frase assim, os meninos são legais, a gente tem uma frase em que tudo concorda, que nós temos o artigo masculino no plural, os,
A gente tem meninos, que é um substantivo masculino no plural. São, a gente tem um verbo na terceira pessoa do plural. Legais, a gente tem um adjetivo. Nesse caso, legal é invariável, mas vamos dizer que fosse bonitos. Então, a gente também tem um adjetivo masculino plural. Então, tudo na frase concordou com um cara que é o principal aqui, que é o substantivo. Então, nesse exemplo, se eu passo esse exemplo para o feminino, o que acontece? A gente precisa concordar. Artigo, adjetivo e verbo, tudo no feminino. A gente vai ter casos em que a concordância, ela complica um pouquinho. Então, em primeiro lugar, o conceito de concordância é essencial que todo mundo compreenda e lembre. Tudo na frase concorda. Esse é o bom funcionamento da língua portuguesa. Alguns detalhes, pessoal. Em algumas línguas, a concordância ela não é tão redundante como o português. Por exemplo, quantos de vocês aqui, ou se tem alguém que fala inglês, que fala francês, algumas línguas estrangeiras, elas têm um plural implícito nelas. Por exemplo, se eu digo em francês assim, as meninas, eu vou dizer les filles. Se eu digo a menina, eu digo les filles. Então, como que eu sei que é plural ou não? Alguma palavrinha, uma só no francês vai me dar o plural. No português, pessoal, é essa coisa de português mesmo. Tudo tem que concordar, tudo tem que conjugar. E o que é mais fácil do povão falar? Chegar na padaria e pedir 10 pão. Porque 10 já é plural. Eu não preciso dizer 10 pães, né? Outro exemplo, ninguém diz assim 10 real no dia a dia. As pessoas normalmente falam, quer dizer, ninguém diz 10 reais, né? Na correria a pessoa fala 10 real. Por quê? Porque 10 já é plural. Mas no português a gente tem essa exigência, tudo precisa concordar. Compreendido o conceito de concordância, quem está assistindo aí, se puder participar do chat, se quiser mandar dúvida, fica à vontade, tá? Então as coisas precisam concordar. Esse é o conceito de concordância. Concordância nominal, tudo concorda com o nome. O nome é o substantivo, ou seja, o substantivo é o cara da concordância nominal. Quando a gente fala em concordância verbal, tudo concorda com o verbo. Então a gente vai começar falando de concordância nominal. Então lembre-se, o cara mais importante aqui é o substantivo, ok? Pense na seguinte frase: 8 hienas selvagens fugiram do zoológico. Qual que é o principal elemento aqui na concordância nominal? É o nome, hienas. Muito bem. Eu tenho 8, que é um substantivo plural, aliás, é um numeral plural. Eu tenho o substantivo hienas, que é feminino plural, e eu tenho a palavra selvagens. Selvagens concorda com o plural hienas. Ok, tudo concordou. Joia. Aí, quais são os tropeços da concordância? Por exemplo, eu já disse para vocês dos 5 real, dos 10 pão, das meninas bonitas, dos piá, é tudo ruim de bola, é tudo palmeirense, mas nem sempre é tão fácil de identificar a concordância. Vamos ver alguns exemplos. Quando a gente inverte a ordem das frases, pensa comigo assim, pessoal. Os documentos chegaram. Fiz uma alteração, encaminhei algumas fotos. Mas existe uma linguagem que a gente usa muito nos e-mails, por exemplo, que a gente diz assim, ó, foi feita uma alteração. Ou as pessoas na correria, elas acabam se esquecendo da concordância e dizem assim, foi encaminhado as fotos. Que problema de concordância nós temos aqui? O sujeito está pós-posto ao verbo. Aí que começam os problemas. Então, quando eu tenho que as fotos foram encaminhadas, eu não tenho um problema. Mas se eu inverto, se eu digo foram encaminhadas as fotos, normalmente as pessoas se confundem e dizem foi encaminhado. Mas são as fotos, então as fotos têm que ser encaminhadas. Outro exemplo, as pessoas dizem muito, né? Chegou os documentos. Mas se são os documentos chegaram. Então, chegaram os documentos. Então, primeiro ponto, primeira dica. Se a gente tem essa inversão da frase, se o sujeito vem antes do verbo, desinverta a frase.
Coloque o sujeito para frente do verbo de novo, para sair da dúvida. Tá? Então, cuidem com construções como foi feito uma alteração. Não. Uma alteração foi feita. Então, foi feita uma alteração. Foram enviados os documentos. Foram enviados os pareceres. Toma cuidado com essa primeira lombada da língua. Beleza? Continuando, pessoal. Pensa comigo. Alguns casos em que podem gerar dúvidas, que são os casos especiais da concordância. Quando a gente tem um substantivo masculino e um substantivo feminino na mesma frase, o que acontece com a concordância? Tudo vai para o masculino plural. Essa é a masculinidade da língua, né? Então, por exemplo, se eu digo a maçã e o abacaxi, e eu quero usar o adjetivo maduro, eu vou dizer a maçã e o abacaxi maduros. Então, masculino plural. Ok. Mas eu também tenho algumas opções. Por exemplo, se só o abacaxi está maduro, como que fica a frase? A maçã e o abacaxi maduro. Se só a maçã estiver madura, eu vou dizer a maçã madura e o abacaxi. Então, primeiro, tudo vai conforme a intenção que nós queremos passar, a ideia, o conceito que nós precisamos passar. Mas o principal é lembrar, se a gente tem masculino e feminino na mesma frase, tudo vai para o masculino plural. Beleza? Outro caso especial, pensa comigo assim, ó. Eu tenho o adjetivo antes do substantivo. Por exemplo, eu prefiro longas novelas e filmes. Mas eu também posso dizer que eu prefiro longos filmes e novelas. Então, o que a gente tem aqui? Concorda com aquilo que está mais próximo. Eu posso tranquilamente me referir aos dois, mas eu posso concordar com aquilo que está mais próximo, ok? Então, novelas e filmes longos, ou novelas longas e filmes. Terceiro caso especial de concordância. Para quem está chegando agora, pessoal, nós estamos falando de concordância nominal, ok? Tudo concorda com o substantivo. As palavras anexo, anexas, incluso e inclusa. Já dei um exemplo antes para vocês. Tudo concorda com o substantivo. Se eu estou enviando arquivos para o Kleber, eu vou dizer que os arquivos, eles estão anexos ou inclusos. Se eu estou enviando fichas, eu vou dizer que as fichas estão inclusas ou anexas. Ok. E se por acaso eu não usar o artigo, como é que fica? Então, se eu digo assim, ó, seguem fichas, eu tenho uma opção. Alguém chuta aí? Tem uma expressãozinha que a gente usa. Em anexo. Aí, beleza. Então, aí vai ficar invariável, né? Então, seguem os arquivos seguem os arquivos anexos, seguem as fichas anexas, mas se eu não uso o artigo, aí eu vou usar segue ou seguem os arquivos. Segue o arquivo anexo, segue arquivos anexos. Outro ponto, pessoal, essa eu acho que é novidade para muitos de vocês. Eu, quando descobri isso, descobri a América, que é com a palavra bastante. Vocês sabiam que a palavra bastante, ela também varia? Por exemplo, eu posso dizer que eu tenho bastantes alunos assistindo a esta live. Bastantes pessoas poderiam estar assistindo. Bastantes alunos precisam disso. Então, quando eu tenho um substantivo no plural e eu quero usar a palavra bastante, eu vou fazer plural. Então, bastantes pessoas, bastantes coisas, bastantes conteúdos. Não sei se isso era novidade para vocês, mas é muito interessante e poucos sabem disso, ok? Outro exemplo de concordância, pessoal, com a palavra mesmo. Então, ó, a palavra mesmo, ela é variável quando ela é adjetivo. Por exemplo, ele mesmo falou. Mas e se for feminino, como é que fica? Bom, é variável, então vai ficar ela mesma. Beleza? Se for masculino plural, eles mesmos. Se for feminino plural, elas
mesmas. Então a palavra mesmo varia. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem ela mesmo, mas é ela mesma, ok? Outro exemplo que também causa dúvida é quando você vai fazer compras e as pessoas dizem que a roupa tá caro ou a roupa tá barato. Pessoal, se é roupa é feminino, então barato e caro é adjetivo, o que tem que fazer? Tem que concordar. Então nós vamos dizer que roupa é cara ou roupa é barata. Ah, mas e se for vestido? Bom, se for vestido, não deixa de ser roupa, mas vestido é um substantivo masculino singular. Então eu vou dizer que o vestido foi caro, ok? Mais um exemplo, pessoal, que é gritante também. Todo dia a gente ouve alguém tropeçando nisso, que é o uso da palavra meio ou da palavra meia indevidamente utilizado. Primeiro ponto crítico. É bem no meio do dia, você já foi para a escola, está sem IF, está na hora do almoço, e você pergunta para uma pessoa que é oração e a pessoa responde que é 12:30. Pessoal, vamos entender isso. Meio-dia é metade do dia. Beleza. E o resto? Bom, se eu estou perguntando que horas são, a pessoa precisa me responder que são 12:30, porque é meia hora. Então, repita para não esquecer. 12:30, ok? 12:30. 00:30, normalmente não gera esse problema, porque a palavra noite é feminina, né? Mas não se esqueça, pessoal. 12:30. Outro exemplo, esse vai especialmente para as meninas que estão assistindo aí. Meninas, quando vocês forem falar de vocês mesmas e querem usar a palavra meio, no sentido de que vocês não estão completamente felizes, vocês vão dizer, eu estou meio feliz. Eu estou meio triste. Qual que é a diferença do meia hora para o meio triste? Bom, é óbvia. Meia hora a gente está falando de quantidade, né, de parte. Não tem como dividir você e dizer que metade do teu corpo está feliz e metade está triste. Né? Então, por isso que é meio, é um advérbio, é uma sensação. Então, as meninas vão dizer, eu estou meio triste hoje, eu estou meio gripada. Eu sempre brinco com o pessoal, quando o povo diz assim, eu tô meia nervosa hoje, o que é uma meia nervosa? Quem é atleta, corredor, sabe o que é uma meia nervosa, né? É uma meia que te aguentou o dia inteiro e ela tá nervosa mesmo de fedor. Então, pessoal, toma cuidado, ok? 12:30, mas as meninas, elas estão meio tristes e meio nervosas. Tudo bem, pessoal? Dúvidas, comentários, vão fazendo aí, fiquem à vontade. Vamos continuar. Um outro exemplo, pessoal, que é do nosso dia a dia, que é inegável, a gente não tem como não falar deles, são as placas de aviso. Por exemplo, é muito comum a gente ver hoje, por conta do que a gente está vivendo com a pandemia e tal, os mercados dizerem lá que alguns acertam, outros erram, mas normalmente está escrito assim, é proibido entrar sem máscara. Beleza. É proibido entrar. Ok. Agora, o problema acontece quando as pessoas usam palavras femininas com essa expressão. Por exemplo, a palavra entrada. Quem está acompanhando desde o começo vai lembrar. Entrada é uma palavra feminina. Tudo tem que concordar com essa palavra. Então, se eu digo que a entrada é proibida, beleza, ganhou uma estrelinha, porque tudo concordou. Mas qual que é um erro muito comum que nós vemos? Lembra que eu falei o primeiro ponto lá? Quando nós invertemos a frase, é muito comum a gente encontrar, é proibido a entrada. Bom, pessoal, se é a entrada, ela tem que ser proibida. Então, como que seria uma frase correta? É proibida a entrada. Parecido com esse é o uso da expressão é bom. Por exemplo, Kleber, eu quero dizer que água é bom para a saúde. Água é bom, beleza. Agora, se eu digo que a água é um substantivo masculino no feminino, então o que tem que acontecer? A água é boa para a saúde. Então vejam, pessoal, que são detalhes, e eu digo para vocês,
esses detalhes são fundamentais para Enem, para concurso, para PSS. Olha, concurso do IFPR caiu algo assim, com o uso da expressão é necessário. Então, é o mesmo caso, pessoal. Eu digo assim, ó, é necessário regar as plantas, beleza. Agora, eu digo que a plantação é necessária para se criar coisas, eu vou dizer que a plantação, que é um substantivo feminino, é necessária. Então, sempre dizendo, martelando nisso, o mais importante é vocês se ligarem para o substantivo. Tudo precisa concordar com o substantivo. Ok? Outro exemplo gritante, pessoal, é com o uso da expressão obrigado ou obrigada. Eu escuto homens falando obrigada, eu escuto mulheres falando obrigado. Primeiro a gente precisa entender o conceito, um pouquinho de história da língua. Não sei se todos sabem a origem da expressão obrigado. Ela é muito pesada se a gente pensa no significado dela, sabia? O que significa? Então, por exemplo, assim, eu peço para o Lucas André fazer um favor para mim. E ele faz. E eu digo assim para ele, olha, Lucas, eu me sinto obrigado a retribuir esse favor. Esse é o significado da expressão obrigado. Bom. Eu me sinto, eu me vejo obrigado. O pessoal está economizando coraçãozinho aqui embaixo. Gente, eu vou avisar vocês que não está pagando para meter coração aqui, ó. Chuva de coração, por favor. Essa aí foi muito boa. Manda aí, clica coração aqui, por favor. Muito obrigado. Aí, o pessoal mandando coração. Esse significado é muito interessante, né? Então a gente pensa assim, ó, eu estou obrigado a retribuir este favor. Portanto, se eu estou obrigado, e eu como homem digo que eu estou obrigado, se eu sou uma mulher, eu digo eu estou obrigada a retribuir este favor. Então a expressão obrigado, ela varia conforme o gênero, né? Então, masculino ou feminino, a gente vai dizer obrigado homem, obrigada mulher. Aproveitando, como que nós respondemos a alguém quando alguém diz muito obrigado, ou se for mulher, muito obrigada. Aí também é uma pane de respostas. A única coisa, pessoal, que por favor eu peço para que vocês não usem é dizer obrigado você. Eu já acabei de explicar para vocês o significado da expressão obrigado. Então, né, se eu digo, olha, eu me sinto obrigado a retribuir este favor, e eu respondo para a pessoa, obrigado você, eu estou dizendo, realmente, você está obrigado mesmo. Então, a única coisa que você não pode responder, pessoal, é obrigado você. Você pode dizer, eu que agradeço, não por isso. É muito comum as pessoas responderem atualmente, imagina. É legal, faz sentido. Olha, Kleber, estou obrigado a retribuir esse favor para você. Você fala, não, imagina, não precisa. A expressão que nós mais usamos é o de nada, que significa o quê? Olha, você não é obrigado de nada. Você não tem obrigação nenhuma. Entendeu? Daí por isso que nós dizemos de nada, cara. Pô, professor, nós vamos ter que marcar uma aula por semana dessas. Eu até agora acho que aprendi tudo aqui, olha. Quem concorda, manda um coração aqui pro professor. Poxa, é fenomenal a tua aula, professor. Parabéns. Isso aí, pessoal. Então, é justamente isso aí, Kleber, né? Quando a gente entende os porquês da língua, as nuances da língua, os significados das palavras, a gente não erra mais. E não é nem questão de errar ou acertar. É questão de usar como tem que usar, né? É o poder da palavra. É isso que eu sempre digo, né? A gente saber por que usar aquela palavra e como usar. E se a gente para pensar nisso, olha que interessante a gente pensar que se alguém diz obrigado para mim, sabe qual que seria o correto de eu responder? A nada. A nada. E não de nada. Então, por isso que eu digo, responda tudo, menos obrigado você. Pelo amor de Deus. A não ser que você realmente quer obrigar a pessoa a te responder, por favor. Aí você realmente diz, não, obrigado você mesmo. Você realmente está obrigado. Tá bom? Então, mais importante disso tudo. Maria Eduarda, beijo. É vocês dizerem obrigado se vocês forem homem e obrigada se vocês forem mulher. Tem algumas variações, né? O pessoal diz brigadinho, brigadinha. Tudo bem, mas concorde, tá bom? Com o gênero. Mais um caso, pessoal, é o uso das expressões alerta. Então, assim, ó, alerta
não varia. Toma cuidado. Então eu digo que o professor ficou alerta, as meninas ficaram alerta, os homens ficaram alerta, então é uma palavra que não varia. Toma muito cuidado. A gente viu até agora todas as que variam. A gente está vendo agora as que não variam. E olha, um segredo que é descobrir a América é saber que a palavra menos não varia. Igor, legal ver você, cara. A palavra menos, ela é invariável, ou seja, Vanesca Ferro, me ajuda nisso. Kleber, me ajude a divulgar ao mundo. Não existe a palavra menos. Não existe. Quem está no chat, pelo amor de Deus, escreve aí. Menos não existe. Vamos fazer um hashtag hoje. Isso, hashtag vamos. menos não existe. Hashtag menos não existe. Pessoal, não existe a palavra menos. Tá? Não Nem existe. seja Não menos existe. também, né? A não ser que você use o seja, daí você usa o menos. Aí beleza. Seja menos. Exato, Manu. A Manu já secou a piadinha. Seja menos, beleza. Mas, pessoal, não existe a palavra menos. Então, é sempre menos. Menos. Então, tem menos pessoas. Tem menos chance. Tem menos vírus. Né? Então, menos. Essa palavra não muda. Ok? A palavra seja não existe e a palavra menos não existe. Elas só existem juntas. Seja e menos. Né? Então, pessoal, esses foram os casos, vamos dizer assim, mais polêmicos de concordância nominal. Tudo concorda com o nome. Eu vou repetir bem rapidinho. A gente viu casos quando nós temos gêneros diferentes, por exemplo, maçã e abacaxi. Vai tudo para o masculino plural. Maçã e abacaxi, maduros. Nós vimos casos em que eu posso concordar com o mais próximo. Por exemplo, longas novelas e filmes, mas eu posso dizer longos filmes e novelas. A gente viu o uso das palavras anexo e incluso. Então, quando eu uso o artigo, os arquivos anexos, as fotos anexas. Se eu não uso o artigo, eu não preciso concordar. Então, eu vou dizer fotos em anexo, fichas em anexo. A gente viu o uso, que eu falei para vocês, que era o primeiro tesouro que a gente descobriu hoje, que a palavra bastante é variável. Então, bastantes pessoas, bastantes alunos, bastantes pontos. A gente viu, pessoal, o uso das expressões meio e meia, e eu enfatizei com vocês que o jeito correto da gente dizer é meio-dia e meia, porque é meia hora e não meio-dia e meio. E que as meninas, quando elas estão meio nervosas, elas estão meio, porque não é metade sim e metade não, né? É um tanto, um pouco, então é meio. Vimos o uso das placas, é bom, é proibido, é necessário. Quando a gente usa o artigo, a gente concorda, então é proibida a entrada, mas entrar é proibido. Vimos o uso das expressões obrigado e obrigada. Homem diz obrigado, menina diz obrigada, e como que nós respondemos? Tudo menos obrigado você. Pelo amor de Deus. E por fim, o segundo tesouro que nós cavamos e achamos hoje é lembrar que a palavra menos não existe. Então, pessoal, isso é o quê? Concordância nominal. Tudo concorda com o nome. Kleber, como que a gente está de tempo? Professor, nós temos ainda 22 minutos para essa fantástica aula. Olha, e nós temos, mas eu acho que o que mais eu escuto hoje é o meio-dia e meio. Esse eu escuto direto. Meio-dia e meio. Porque eles não entendem que a concordância é com a hora, a segunda, né? Meio-dia e meio. Exatamente. Então, o meio-dia e meio e o obrigado e obrigada, eu acho que são campeões, assim. Verdade. Então, vamos tentar, nesses últimos momentos que nós temos, falar também sobre algo essencialíssimo, que é concordância verbal. Então, para quem está desde o começo, para quem chegou um pouquinho depois, eu dei uma retomada, concordância nominal, tudo concorda com o substantivo, que é o nome. Concordância verbal, tudo vai concordar com o verbo. Ou seja, todos os elementos da frase, eles vão respeitar o verbo, né, vão concordar ali com o verbo. Tá, no geral, a gente não tem muito problema com isso. Por exemplo, eu digo assim, ó,
Livros mudam vidas. Livros é plural, então o verbo vai estar no plural. Eu sou feliz. Eu, primeira pessoa, verbo na primeira pessoa. No geral, né? Porque às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, eu vou se vestir. Né? Eu se ferrei. Eu se matei de estudar. Então, aí que começam os problemas. Então, vamos lá. Primeiro probleminha é aquele problema que acontece igual que acontece com a concordância nominal, quando a frase é invertida. Por exemplo, se eu digo lá, o pai e a filha saíram, normalmente a gente não tem problema com isso. Só que quando a gente inverte, se a gente joga o verbo para frente, normalmente as pessoas esquecem de concordar. E elas vão dizer lá, saiu o pai e a filha. Pensa comigo, se é o pai e a filha, a gente tem esses dois substantivos sendo ligados por uma conjunção aditiva, que é o e, então significa que é uma soma. Então, 1 mais 1 é 2, é plural. Então, eu não posso dizer que saiu pai e filha, eu tenho que dizer saíram pai e filha. Então, o primeiro problema para a gente tomar cuidado, quando a frase está invertida. Na dúvida, qual que é o macete que eu dei lá em cima para vocês? Vocês desinverterem a frase. Então, jogar o sujeito lá para o começo e o verbo para depois, para evitar esses tipos de problemas, ok? Pessoal, terceiro tesouro da nossa escavação de hoje, importantíssimo. Quando você faz uma série de pessoas e você se inclui no meio, você sempre vai por último. Além de ser uma questão de educação, é uma questão gramatical, tá, pessoal? Então, você nunca se coloca antes de todo mundo. A não ser que você estabeleça prioridades pessoais e você precise se ajudar, mas ainda a gente já entra num campo mais filosófico, mais espiritual. Mas no campo gramatical, você vai sempre por último. Então, por exemplo, assim, estávamos na live. A Milena, a Jéssica, o Kleber e eu. Tá? Então, eu sempre por último. Então, gramaticalmente, pessoal, a gente incorre num erro em dizer... Estávamos eu, a Milena, a minha esposa e o Kleber. Então, a ordem é eu sempre por último. Ok? Então, se eu digo lá... Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. E se a gente precisar colocar uma sequência, por exemplo, de entradas? Então, estávamos na live. Eu, depois o professor Roger e, por último, o João Corso. Aí eu posso me inserir primeiro... Porque daí eu estou colocando a ordem? É isso? Isso, porque é ordem, né? Porque você quer deixar claro que você entrou em primeiro, depois o João, depois a Vanessa e depois eu. Né? Ou depois o Roger. Aí beleza, perfeita, ótima pergunta. Agora, se eu não quero estabelecer uma ordem, se eu só simplesmente quero dizer quem estava, eu não posso dizer que eu estava antes, ok? Ó, outra coisa que é muito fácil, só que algumas pessoas acabam tropeçando, quando eu estou na frase, tudo vai para o plural da primeira pessoa do plural. Então, eu estava, o Kleber, o João e a Vanessa estávamos, né? Por que eu digo isso? Porque eu ouço às vezes as pessoas dizerem assim, ó, o João, o Corso, o Kleber, a Vanessa e eu estavam na live. Só que se eu também estava, eu não posso dizer eu estavam. Eu vou ter que dizer que o João, o Kleber, a Vanessa e eu estávamos. Tá? Então, toma cuidado. Parece simples, mas as pessoas escorregam sim. Ok? Então, vamos lá. Expressões de concordância verbal com casos especiais. Primeiro, a gente chama, pessoal, de expressões partitivas. O que são expressões partitivas? Por exemplo, a maior parte, 50%, a menor parte, alguns. Como que a gente faz essa concordância? Então, ó, pensa comigo. A maior parte, embora eu esteja falando de um monte de pessoas, a expressão a maior parte, ela é singular, por incrível que pareça. Então eu digo que a maior parte das pessoas fez a tarefa. Ok? Agora, eu também posso concordar com
pessoas, que é plural. Então eu vou dizer que a maior parte das pessoas fizeram a tarefa. Ou seja, vamos dizer que as expressões partitivas não são um problema. Eu posso usar no singular ou no plural, ok? Dica. Use no singular, que mostra que você tem estilo, que você sabe, tá? Que você sabe que a maior parte das pessoas fez a tarefa, ok? Dica. Com porcentagens, pessoal, pensa comigo em 50%. Ó, 50%, se eu uso ele sozinho, é singular. Porque 50% é uma parte, então é singular. Então eu digo 50% fez a tarefa. 50% apresentou o trabalho. Agora, se eu digo das pessoas, aí eu posso colocar no plural. Então, 50% das pessoas fizeram a tarefa. 50% das pessoas apresentaram justificativa. Tomem cuidado com 1%. 1% continua sendo singular. Só que se eu uso uma outra expressão no plural, eu posso levar para o plural. Então, se eu digo lá que 1% dos entrevistados, como que eu posso dizer essa frase? 1% dos entrevistados sabiam a resposta. Olha que interessante. Então, dica de estilo, tá, pessoal? 1% dos alunos responderam as perguntas. Isso é joia também. Quem usa isso tem estilo. Pode falar, Kleber. Professor, eu escuto muitas vezes pessoas falarem 1,95 milhões de reais investido. É 1,95 milhões ou é 1,95 milhão porque não chegou a 2 milhões? Então, o correto é singular, porque o teu raciocínio foi perfeito. É 1 milhão. Não deu 2, não estou falando de 2 milhões. Agora, eu tenho que tomar cuidado às vezes, porque esse 95 significa que é mais de 1.000. Né? Então, é 1,95, 1 milhão e 95 mil pessoas, aí beleza. Agora, se eu não sair do milhão, é singular. Show. Beleza? Bom, pessoal, eu vou só avisar todo mundo que está aí, gente. E a gente precisa muito da ajuda de vocês para se inscrever no nosso canal do YouTube. Porque quanto mais gente está inscrita e mais você manda essas aulas para os outros, senão dá um trabalho muito grande. A gente vai depois pegar essa aula do professor Roger, vai baixar, vai editar, vai colocar capa. A gente gasta umas 3 horas para subir ele no YouTube. E daí as pessoas não ajudam a divulgar. Eu preciso muito que você entre no canal e se inscreva no canal e manda para mais alguém, gente. Porque daí o algoritmo do YouTube, toda vez que alguém falar aula de português, e vai aparecer o professor Roger no topo. E vai ajudar outras pessoas com essa aula sensacional, tá bom? E é essa a intenção, né, professor? A gente se ajudar, né? Do jeito que a gente pode. Então, assiste, se inscreve no YouTube, compartilha, não é por nós, né? É pra gente se ajudar a maior número de pessoas. Voltando à porcentagem, professor, veja o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, porque primeiro a gente precisa analisar a frase inteira, ok? Então eu disse para vocês, por exemplo, para tomar cuidado com 1% dos entrevistados. Falaram. Agora, se eu digo assim, por exemplo, 27% da escola, veja, escola é singular. Então eu vou dizer que 27% da escola é favorável. Perceberam as nuances da língua? Então, 27 é plural, mas eu quero dizer que 27 da escola. Então, 27 da escola é. E se for das escolas, o que acontece? Então, 27% das escolas são. Ok? O caso do milhão, o professor Kleber já chutou a bola ali, já viu já tinha visto a minha aula antes, né? É o uso da expressão milhão. Então, toma cuidado. 1,95 milhão de alunos. E não milhões, porque é 1. Ok? Pessoal, outro caso, bem polêmico também. Uso dos conectivos. Pensa comigo, eu já chutei a bola aqui um pouquinho antes. Eu digo assim, ó. Kleber e sua esposa são 2. Eu estou somando. Então, Kleber e sua esposa são legais. Beleza.
Só que vejam assim, ó, se eu tiro o e coloco ou, o que acontece? Já não é mais plural. É, Então eu vou verdade. dizer Kleber ou sua esposa virá. Porque é um dos dois, entendeu? Então tome muito cuidado com essas nuances também. Pessoal, isso foi questão de Enem de 2016. Tinha a frase lá que tinha aí eles tiraram e dizia para você substituir por ou e marcar como que ficaria a frase com a concordância verbal correta. Então lembra Hum. que ou não é soma, ou é singular, ok? Dois casos gritantes que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu vejo advogados, juízes, promotores falarem que é o verbo haver e o verbo ter. Então, pessoal, repita Hum. comigo, escreve, põe hashtag, verbo haver no sentido de existir não tem plural. Vou repetir. Verbo haver no sentido de existir não tem plural. Então eu digo assim, ó, havia 17 alunos na live neste momento. Havia um aluno. Não é Havia avião. 700. Não é haviam. Verbo haver no sentido de existir não tem plural. Ah, mas e se for passado? Mesma coisa. Então, haverá, se for futuro, mesma coisa. Haverá 10 alunos, haverá 50, haverá 200, tá? Então, Oh. verbo haver no sentido de existir, não importa o tempo, não tem plural. Houve 10 inscrições, não é houveram, ok? Então, exatamente, Vanesca, obrigado. São verbos impessoais. A gente não tem pessoas para conjugar, por isso eles são sempre no singular. Ó, mesmo caso, pessoal, é o uso do verbo fazer no sentido de tempo. Então, repetindo, verbo haver no sentido de tempo não tem plural. Verbo fazer no sentido de tempo não tem plural. Por exemplo, eu quero dizer que eu namoro minha esposa há 5 anos já. Então eu vou dizer que faz 5 anos e não fazem 5 anos. Porque são verbos impessoais. Então, verbo fazer, no sentido de tempo, não tem plural. Ok? Faz 10 anos, faz 5 dias, faz 20 minutos e não fazem. Ok? Ah, mas e se não for no sentido de tempo? Me dá um exemplo aí. Bom, super simples. Os alunos fizeram a tarefa. Os alunos fazem a diferença. Aí, beleza, não é sentido de tempo. É sentido de ação, né? De realizar alguma coisa. Então, toma muito cuidado, pessoal, tá? Verbo haver no sentido de tempo. Verbo fazer no sentido de tempo não tem plural. São verbos impessoais. Ok? Tranquilo? Verbo ter, mesma coisa, pessoal. No sentido de tempo, não tem plural. Então eu vou dizer assim, por exemplo, ó, tinha 50 alunos na sala e não tinham. Teve 2 pessoas que saíram e não tiveram 2 pessoas. Por quê? Porque eu não estou usando no sentido de posse, né? Eu estou usando no sentido de existir, no sentido do verbo haver. Então, verbo haver, verbo ter, verbo fazer, no sentido de tempo, não tem plural. Beleza? Por fim, o último ponto que eu quero tratar com vocês, que é um dos temas muito cobrados em concursos públicos, que é o que a gente chama de concordância ideológica, ou quando a gente chama de silepse. Que palavrão é esse? É quando nós usamos expressões ou verbos já conjugados, mas sem usar um sujeito. Por exemplo, vejam como soa estranho, mas o significado é top, é show, é estilo. Eu quero que vocês usem nos textos de vocês. Por exemplo, mais da metade das pessoas que estão nessa sala somos do IFPR. Pensa comigo, mais da metade das pessoas que estão nesta live somos do IFPR. Ué, professor, mais da metade? Você diz que tudo tem que concordar. Como que mais da metade somos? Somos é nós, mais da metade é
não tem concordância. Na verdade, como é que é o nome disso? Isso é concordância ideológica. Quando eu digo que mais da metade das pessoas somos IFPR, eu estou dizendo que eu também sou. Percebem? Outros exemplos. O brasileiro é um povo persistente. Não desistimos nunca. Não sou, é estranho, mas é bonito. É estiloso. Estou dizendo que eu também sou brasileiro, pô. Né? Então, o brasileiro somos... Exatamente, não desisto nunca. Né? Então, o nome disso é silepse ou concordância ideológica. Outros exemplos a gente pode dizer soam estranhos. Eu posso falar de alguém, por exemplo, os alunos do IFPR somos os melhores. Então, eu estou falando dos alunos, mas eu também sou aluno. Então, como que eu posso juntar tudo isso? Eu mudo o verbo. Eu mudo o verbo para dizer aquilo que eu queria falar, ok? Pessoal, isso é estilo, ok? Poucos usam, poucos sabem, poucos desfrutam, e eu digo para vocês, isso chama muita atenção. Saber usar corretamente. Pessoal, essas são as nuances da língua, né? Isso que eu trouxe para vocês assim, é o que é de suprassumo. Oriento vocês a estudarem, a buscarem. Estou à disposição. Vocês têm o meu Instagram aí. Se quiserem, a gente pode conversar por WhatsApp. Também tem o Facebook. Meu e-mail é roger.mazur@ifpr.edu.br. Eu também tenho um canal no YouTube com outras aulas lá que eu dou para os meus alunos nesse momento. Fique à vontade. Estou à disposição. Muito obrigado, Kleber, aí pela oportunidade. Muito prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Vanesca. Obrigado pela participação dos alunos. Estou à disposição. E, como eu disse, eu trouxe aquilo que é de melhor que eu tinha, que eu penso que seja fundamental para a vida. Beleza? Muito obrigado. Valeu. Até uma próxima. Valeu. Só vou pedir para todo mundo que está aí tirar um print agora para a gente postar nos stories e poder depois ajudar a divulgar essa nossa atividade. Fazer também. Apertei errado. Apertei o som aqui para cima. Ficou melhor com muitos corações. Marque a gente nos stories, ajuda a gente a divulgar esse projeto. Prepara.enem.if. Por favor, siga a gente aqui, o nosso canal no Instagram, no YouTube. E depois dessa aula fantástica, milhares de pedidos, vamos depois conversar aí, ver como é que está a agenda do professor, porque essa aula a gente precisa uma por semana, professor. Isso aqui, o tanto de sejaminas que a gente tem escutado, a gente está precisando quanto mais colaboração possível. Valeu, gente, obrigado, até a próxima aula. Valeu, um abraço, estamos juntos. Se cuidem, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.